Que é onde você tá? Que é onde eu tô. Olha só, eu preciso fazer essa visita e é já. Olá pessoal, eu sou Thaís, esse aqui é mais um Papo Empreendedor. Hoje eu estou aqui com a Cláudia. Ela trabalha com um negócio que eu acredito que as pessoas que não estão envolvidas no universo da cidadania italiana como nós estamos, elas não conhecem. Então, assim, eu queria muito que a Cláudia explicasse um pouquinho o que ela faz, para vocês entenderem, e aí a gente vai desenvolvendo as perguntinhas. Cláudia, conta para o pessoal o que é o seu trabalho. Olá pessoal, tudo bem aí? O meu trabalho, na verdade, é um trabalho de genealogia. Eu identifico as informações de uma determinada família, reconstruo a árvore genealógica dessa família, a fim de localizar os documentos dos antepassados italianos desta família, para que elas possam, posteriormente, solicitar o reconhecimento da nacionalidade italiana. Para esse procedimento acontecer, nós temos que fazer justamente essa reconstrução, recontar essa história familiar, entender onde esse antepassado italiano nasceu. A grande imigração italiana para o Brasil aconteceu no final do século XIX. Sim. Então, são documentos bastante antigos, na faixa aí de 150 anos. Então, é realmente desafiador encontrar esses registros de nascimento ou de batismo para comprovar a origem italiana desse antepassado e permitir que essa família reconheça a nacionalidade italiana. Principalmente porque a gente já passou por vários eventos históricos aí que deram uma atrapalhada como é que eu posso dizer, na guarda desses arquivos, né? Porque assim, a gente está aqui no Brasil agora, mas a gente tem que entender que Cláudia mora na Itália e a Itália já passou por guerra, então tem registros que se perderam. Então ela trabalha para conseguir resgatar aquilo que foi mantido, basicamente. E tem muita memória afetiva envolvida nessa história. Eu queria saber, Cláudia, como que você teve a ideia de trabalhar com isso? Eu já imagino a resposta, mas eu quero que você conte, para eu ter certeza se é isso mesmo. Vamos lá, então, primeiro para colocar essa questão do acervo, né, a Itália conserva muito bem os seus documentos. Evidente que houve perdas, especialmente na Segunda Guerra Mundial, especialmente no norte da Itália, que é justamente de onde veio a grande maioria dos imigrantes para o Brasil. Então, existem acervos que se perderam, mas existem também outras formas de reconstruir essa documentação e reconstruir essa prova. Porque não existe só uma forma de prova, né? Existem várias. Exato. Então existem vários tipos de documentos que reunidos podem comprovar essa origem, né? Eu me apaixonei pela Itália sem antes saber o que era Itália, porque eu cresci numa família italiana, com costumes italianos, e que para mim não eram costumes italianos, eram apenas os costumes da minha família. Uma coisa natural para você? Era muito natural para mim. Eu não sabia sequer entender de onde vinha essa identidade, né? Com o passar do tempo é que eu fui compreender que isso vinha do meu sangue, né? Isso vinha justamente dessa bagagem, né? Então, o perfil do imigrante italiano que foi para o Brasil eram imigrantes muito pobres, né? Então, lógico que alguns vieram com condições diferentes, mas a maioria... o perfil do nosso imigrante é justamente esse. E eu acabei me apaixonando pela Itália. Então, o meu caso de amor foi com a Itália, eu me apaixonei pela Itália. E aí eu comecei a conduzir a minha vida para que um dia eu pudesse viver naquele lugar que eu idealizava como sendo perfeito e maravilhoso. E eu fui entender que a primeira coisa que eu precisava fazer era o reconhecimento da minha nacionalidade italiana, que era um direito meu e algo que poderia ser para mim uma grande oportunidade, né? Então, eu era executiva de carreira na área da saúde, sempre trabalhei na área da saúde, fazia relacionamento institucional para indústrias, então estreitava o relacionamento entre a indústria e os parlamentares, né, para a gente fazer valer os interesses da indústria e da população perante o governo, e era um ambiente que estava me cansando muito. Eu estava bastante desgostosa com isso,
com o trabalho Não que eu era vinha seu propósito desenvolvendo. no final, né? Não, não era. Embora eu tenha feito um trabalho muito interessante quando eu estava no Brasil, eu fundei, junto com outras pessoas, evidentemente, um Instituto de Ética na área da saúde. Então isso sim mexeu muito comigo, foi algo que me deu, me motivou muito a trabalhar nessa área, né? Mas eu sabia que tinha alguma coisa que não estava pegando, não estava batendo. E eu tive também um conflito moral com o Brasil, né? Então o Brasil começou a me incomodar, a forma como as coisas aconteciam, estavam acontecendo aqui, começaram a me incomodar muito a questão da corrupção, e trabalhando em Brasília eu sentia muito isso na pele, e eu tomei a decisão de fazer essa transição na minha vida. No começo eu pensava em me recolocar na própria indústria. Eu ia perguntar isso para você agora, como é que foi o ponto inicial, assim, o que você falou assim, preciso começar daqui? Então, a ideia era me recolocar na indústria, porque eu tinha um bom currículo, eu tinha um alto índice de empregabilidade, eu já falava italiano, então eu imaginei que seria um caminho muito natural me recolocar dentro do meu próprio mercado. Mas aquela atividade ela já não estava mais fazendo sentido para mim. Não te preenchia mais, ela né? não me preenchia. Ao mesmo tempo, e as coisas não foram acontecendo exatamente numa cadência, tudo foi acontecendo muito naturalmente. Ao mesmo tempo, eu comecei a ajudar alguns amigos que tinham interesse em fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Você já tinha feito a sua, né? Eu já tinha feito a minha há muitos anos atrás, mas eu tinha essa habilidade, e essas habilidades a gente acaba descobrindo, né? Então eu acabei descobrindo essa minha habilidade de pesquisa. Eu sou muito curiosa, eu sou muito xereta, então eu acabei me percebendo como alguém habilidosa para fazer essa atividade. E eu comecei a estudar, mas não existia nada de concreto, não existia um plano com data marcada para poder ir para a Itália. O que eu queria era ir para a Itália, eu não sabia exatamente como nem quando, nem como direito, né? Não. Só tenho que ir. E assim eu comecei a prestar essa ajuda para alguns amigos e comecei a fazer essas pesquisas de documentos e fui me apaixonando por isso. E aí, naturalmente, eu fui buscar formação, né? Fui buscar essa bagagem teórica que me faltava. E encontrei essa bagagem teórica, comecei a fazer alguns cursos, comecei a estudar a história da imigração, a entender o perfil demográfico, a entender o perfil do imigrante, para entender toda a rota do café, aonde eles chegavam, aonde essa mão de obra do imigrante italiano era necessária. E aí, esse conhecimento começou a fazer mais sentido. Eu fui entender como eram os costumes lá, na Itália, onde eles se casavam, com quem eles se casavam, quantos anos depois do casamento nasciam os filhos. E aquilo começou a tomar uma proporção maior na minha vida. Sim, eu acho que você começa a se apegar, né? Você começa a ver que aquilo ali faz sentido na sua vida e faz sentido na vida das outras pessoas, porque você vê as pessoas se realizando através de uma coisa que você está realizando, né? E aí que eu fui entender o conceito do propósito, né? Porque eu comecei a perceber que o meu propósito era coincidente com o propósito dos outros. E aí eu vi os meus amigos, porque a cidadania italiana, ela tem ela desperta esse sentimento de pertencer, ela desperta esse sentimento de resgate das origens. A gente se emociona muito. Muito mais do que muitas outras, porque várias outras têm limite de geração, você acaba indo tão longe, então é mais fácil de conseguir documentos porque são mais recentes, então na italiana já não funciona muito bem desse jeito, né? São vários critérios, são várias regras, várias coisas variáveis, né? Que se você não conhece, você simplesmente fica perdido ali no meio. Então você precisa de uma pessoa para te guiar. Exato. E assim, ela é uma jornada emocional também, né? Porque é uma história de resgate do passado. Você está o tempo inteiro se preparando para se reconectar com uma história que você não sabia que existia. Exato. E aí eu comecei a perceber que eu fazia isso muito bem. E a gente acaba se libertando da modéstia quando você percebe que é bom em alguma coisa, né? E aquilo, comecei a desenvolver essa atividade e eu comecei a perceber que eu podia me remunerar dessa atividade. E assim eu comecei, mas com indicação de amigos.
passava para um, passava para outro, eu cobrava, fazia essa atividade, arrumei alguns correspondentes na Itália, fazia isso mesmo à distância. E nesse momento que eu percebi que era possível monetizar em cima disso, eu comecei a me preparar para fazer a minha transição. Então, comecei a me preparar para essa transição. Eu acho que ao todo foram 5 anos de programação. Você ficou 5 anos no Brasil trabalhando à distância? Trabalhando à distância e fazendo isso paralelamente com a minha outra atividade. Porque eu precisava fazer uma transição de receita, de fonte de receita. Que isso é uma dica importante, né, para muita gente. Aliás, para quem está assistindo a gente aqui, gente, tem muita gente que joga para o alto tudo e fala, vou começar do zero. Essa migração, em muitos casos, ela é necessária, porque se você não faz essa migração e aguenta as pontas com uma demanda absurda de trabalho durante um tempo, Exato. Você corre o risco de não ter nenhuma coisa nem outra. Então, é importante que você dê uma equilibrada na corda bamba durante um tempinho, né? Porque senão a coisa pode perder o freio, né? E planejamento é a alma do negócio. Você tem que se organizar. Da mesma forma que você faz um planejamento de um projeto no seu trabalho, ou um planejamento de um trabalho que você vai fazer para a sua universidade, enfim, você tem que se planejar para a sua vida, né? Seja lá a maneira qual for. Se você trabalha no mercado financeiro, destinar uma parte do seu rendimento para essa transição, ou, por exemplo, que você tenha dinheiro suficiente para se manter no exterior por pelo menos 1 ano e meio, que é o tempo que a gente imagina que as pessoas conseguem começar a sentir a cidade, né? Então, quando eu fiz esse planejamento, quando eu atingi na empresa, na atividade de certidões, de pesquisas, uma receita que eu considerava suficiente e adequada para me sustentar na Europa, eu deixei o meu trabalho. Então, assim, eu deixei uma carreira muito bonita, né? Construí uma carreira muito bonita, da qual eu me orgulho muito, mas que estava me matando aos poucos, né? Então, assim, eu tive um burnout, e aqui, o estilo de vida que eu tinha aqui em São Paulo, ele passou a não fazer mais sentido para mim. Porque em São Paulo você acaba vivendo para trabalhar e não trabalhando para viver. Então, a gente vai aumentando, melhorando um pouco o padrão de vida, você ganha mais, aumenta o padrão de vida. Depois você tem que ganhar mais. E no final das contas você está sempre com o mesmo líquido no bolso, né? Porque no final das contas você está ali e pagando para sustentar aquele padrão que você mesmo se impôs. Né? Então, isso passou a não fazer sentido para mim. Eu queria ter uma vida mais simples. E a Europa permite que você tenha uma vida mais simples. Mais livre de julgamentos, né? E não só isso, Thaís, assim, ela permite, ninguém está preocupado com a vida do outro, como está aqui, e você tem serviços públicos que valem a pena. Então você paga você tem uma carga tributária maior, em compensação você não tem gasto com saúde, com educação, com segurança, tudo isso acaba impactando muito no nosso orçamento. Lógico, muito. Às vezes você não está nem usando um plano de saúde, por exemplo. Pessoas novas não usam tanto plano de saúde, né? E aí você está pagando aquilo ali. E não dá para ficar sem, E você não pode ficar sem, porque se você ficar sem, vai acontecer alguma coisa naquele momento. Seguramente. E me explica uma coisa, o que você precisava? Você precisava de grana, né? Você juntou um montante para poder ir para a Europa. Quando você juntou esse montante, você pegou e foi? Sim. E você imaginou, quando você começou a trabalhar com isso, que você ia se sustentar desse dinheiro? Ou foi uma coisa que você falou assim, eu estou fazendo, vamos ver o que vai dar? Eu tinha essa reserva, né? Eu fiz uma reserva também. Então, além de ter já uma receita que eu imaginava ser suficiente, ela era uma receita muito menor do que a que eu tinha antes com o meu trabalho aqui. Mas eu tinha uma reserva. Então, eu fui para lá fazendo essa atividade das certidões, mas pensando na possibilidade de ter que me empregar no setor que eu trabalhava. Caso não desse certo. E no fim, deu super certo, eu não precisei jamais procurar emprego na Europa, porque o projeto realmente andou, decolou, e acho que coloquei tanta energia em cima dele, tanto trabalho e tudo isso, né? Mas eu acho que a coisa principal, especialmente para quem vai fazer transição de país, é a questão do idioma.
Então, por exemplo, a gente Qualquer país, né? Qualquer país. Então, por exemplo, eu recebo muitas perguntas da minha audiência mesmo sobre mudar de país, e as pessoas me perguntam, eu sou psicóloga, eu tenho como validar o meu diploma aí? Essa não é a primeira pergunta que se deve fazer. A primeira pergunta é o idioma, porque por mais que você seja psicólogo, você vai atender italianos. Sem falar italiano, como é que isso funciona? Né? Então, assim, eu acho que falar o idioma é a primeira coisa para você se adaptar naquela nova rotina. E outra coisa também é você se deixar permear com os costumes, e com aquela cultura local. Porque o que a gente mais vê são pessoas querendo chegar num país e tirar tudo de bom desse país e levar o que elas têm de bom do país que elas moravam. Exato. E isso não é possível. Não é possível, porque você não consegue se integrar com aquela comunidade. Você não consegue se integrar se você não estiver preparado, disposto a fazer internalizar essa cultura nova. Então, eu vejo muito brasileiros montando comunidades de brasileiros. Uhum. Eu acho super válido, eu acho importante. Sim, mas você não vai aprender o idioma, você não vai... Enfim, você não vai aprender a cultura, você vai viver no meio daqueles brasileiros. Talvez a sua experiência não seja tão legal, porque você vai viver no meio de brasileiros que vieram com vícios do Brasil. Então, minha percepção, tá? Tem gente que pensa diferente, mas essa é a minha percepção, né? Eu acho que se você está indo para um país novo, você está indo para um país novo como uma nova pessoa. Você não está levando sua bagagem do Brasil. Você está levando no máximo suas roupas. De resto, você está começando do zero. Então... É por aí. E existem brasileiros que moram há 20 anos num país estrangeiro e não falam o idioma. Então é algo bastante complicado, né? Porque é a forma como nós nos expressamos, né? Então eu acho que essa é a principal dica aí. Com relação a esse espírito, né, empreendedor, eu acho que o mais importante, como eu disse, é o planejamento. E eu acho que tem 2 outros elementos que eu considero fundamentais. Uhum. O primeiro deles é olhar longe. Né? Sim. Olhar longe, você ter essa visão de futuro. Em italiano existe até uma palavra específica que se chama lungimiranza, que é a capacidade de olhar longe. Você conseguir antever e planejar e ter aquele feeling de que aquilo vai funcionar. Ou que não vai funcionar. Exato, e se organizar para isso. E tem um terceiro ponto, que é a questão da coragem. Porque mudar de país, ou empreender, ou seja lá o que for, requer muita coragem. Por isso que você tatuou coragem? Por isso que eu tenho lungimirança e coragem tatuado no braço. Eu não tinha visto essa. Porque foram as habilidades que me levaram até a Itália. Né? Eu acho que, na verdade, foram as 2 habilidades que mais te levaram na vida, né? Me movimentaram na vida. Porque você precisa ter uma boa dose de coragem. Empreender é um ato de coragem em si. Todos os dias, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E assim, eu não curto muito assim, esse papo muito motivacional, sabe? Assim, acorde enquanto todo mundo está dormindo. Eu não tenho muito espírito para isso. Mas assim, essa dedicação, você vai modular o quanto você precisa se dedicar. Às vezes você vai ter que acordar muito cedo, às vezes você vai dormir muito tarde, às vezes você vai ganhar menos do que o seu funcionário, mas você está apostando, é como se você tivesse investimento. Exato. É um investimento e funciona como qualquer investimento. Você bota o dinheiro lá, pode dar certo, pode dar errado. Então assim, qualquer não, né? A maioria. Você pode até pode dar errado, gente. Então assim, você está investindo para que lá na frente aquilo vire alguma coisa boa para você. Exato. E é importante fazer essas contas, né? E eu aprendi uma coisa com um diretor para quem eu trabalhei durante muitos anos, e ele tem ainda uma empresa pequena não, uma empresa média, mas que começou pequena. E ele sempre me falou que ele via a empresa dele pequena como uma empresa grande. Portanto, ele implementou sistemas, controles, auditoria, boas práticas, tudo como se fosse para uma empresa grande. Porque quando a empresa crescer, ele não tem trabalho de implementar de novo. Exato, ele estava preparando essa cultura organizacional.
Então, hoje, essas pessoas que têm a eu presa, né, assim, a empresa de mim mesma, é preciso se conscientizar de separar faturamento, de separar gastos pessoais de gastos da empresa. É importante que você consiga fazer uma gestão o mais profissional possível. Você procure gerir de maneira profissional, mesmo que você seja um autônomo, um profissional sozinho, é importante que você consiga. Isso é na unha, tá? Isso aí é na unha mesmo, é assim, clips por clips. Exato. Tem que ser bem fiel, real. E me diz uma coisa, lá na Itália tem muita gente que trabalha com o que você trabalha? Tem bastante gente que trabalha com o que eu trabalho, justamente pela mesma motivação. Pessoas que fizeram o próprio reconhecimento da cidadania e se percebem aptos a fazer esse trabalho. Isso tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. Então, existe um lado das pessoas que desenvolvem esse desejo e vão buscar as habilidades para fazer essa atividade com maestria. E existem pessoas que sequer falam o idioma italiano e quando você tem algum problema, não são capazes de resolver. E aí, né, Deus nos acuda. Deus nos acuda. Então, assim, é muito importante que as pessoas que vão contratar esse serviço consigam compreender alguns detalhes. Então, compreender se existe uma empresa aberta, se essa empresa aberta recolhe impostos, se a pessoa tem habilidade, se ela fala italiano, se essa relação está fundamentada, por exemplo, no contrato. Tudo isso é importante, porque tem muita gente trabalhando em negro, como a gente diz, que é o mercado negro. Você não emite nota e não tem essa responsabilização contratual. Isso também é um gargalo importante, porque o brasileiro agora está começando a se habituar com contratos internacionais. Né? Então o brasileiro ainda tem bastante receio de fazer uma contratação internacional. Sim, tem bastante receio, não sabe como fazer uma transferência internacional de dinheiro. Então é algo que são barreiras que a gente vem rompendo. Mas eu nunca tive medo de concorrência. Não, eu acho que não é para ter, porque a concorrência ela é boa, ela é muito saudável. Ela é muito saudável. Quem sabe ser um concorrente saudável, ok, né? Exato. Não é... E uma vez que você aplica esses conceitos de diferenciação, quem é você, qual é o seu propósito, para quem você vai vender, o que você vai vender, a partir do momento que você identifica esse mercado, ele pode não coincidir com o mercado do seu concorrente. Lógico. Existe público para todo mundo. Eu também acho. Né? Então, o importante é que você, para quem vai empreender, é importante saber para quem você está vendendo, quem é a sua persona, com quem você está falando, para quem você vai prestar o seu serviço. E aí você consegue empacotar ou fazer a montagem desse serviço exatamente para aquela pessoa, para quem você vai prestar. Né? Então, eles se amoldam. E também entendendo que, da mesma forma que a pessoa que está vendendo tem que saber o que está vendendo, quem está comprando tem que saber o que está comprando. Não é? Exato. Porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que não acredita que uma coisa que custa R$500 é a mesma coisa que a outra que custa 5. Eu não acredito nisso. Então, eu acho que o serviço tem uma diferenciação, o atendimento tem uma diferenciação, até o prazo, às vezes, tem diferenciação. Então, também tem que ter isso, né, em mente. Então, se você tem urgência para resolver uma questão, se você quer ser bem tratado, se você quer, sei lá, disponibilidade em tempo integral, então, assim, você tem que ver. Eu estou dizendo que a Cláudia é essa pessoa, eu estou dizendo que existe o tipo de profissional que vai fazer o tipo de coisa que você quer e que você precisa. Então, é isso aí, cada bolso para cada serviço, né? Exato, e assim, é importante que os clientes consigam sentir, ver, perceber o valor do seu trabalho. Lógico. O valor do seu trabalho. Então, assim, eu acho que esse é dos pontos fundamentais. Então, e o bacana é que hoje nas redes sociais a gente é capaz de mostrar o valor desse trabalho. Sim, mostrar a nossa cara, né? Exato. E as pessoas conseguem ficar mais próximas da gente mesmo estando em quilômetros de distância. Exato. Você faz amigos dos clientes? Faço amigos, inclusive nessa viagem que eu estou aqui em São Paulo, eu fui ao aniversário de um dos clientes que gentilmente me convidou para ir à casa deles para comemorar o aniversário dele junto. Eu me senti assim muito
muito grata. Eu encontrei mais 2 clientes aqui no Brasil que eu não consigo mais chamar de clientes, são amigos. Sim. São amigos porque, como eu disse, é uma jornada muito emocional. Então a gente acaba criando essa conexão. É longa, né? É longa. Longa. Às vezes é rápido, mas às vezes é muito longo. Exato. Mas é muito gratificante. Então eu acho que essa questão, falando especificamente para o seu público aqui, para esse público que tem essa pegada empreendedora, o que eu posso dizer é olhar longe, ter coragem para executar. Coragem também para quando as coisas não estiverem indo do jeito que a pessoa acha que queria que fosse. Exato. Falar assim, eu vou ser resiliente, ou agora é a hora de parar, que foi o que você falou, né? Que tem que olhar lá na frente e ver, é hora de parar ou é hora de seguir, entendeu? Você tem que saber, e assim, a vida do empreendedor, ela é 50% perrengue. Ela é 50% perrengue. Não é vida de Instagram, né? O tempo todo. Não, evidentemente, não. Ela é 50% perrengue, porque o empreendedor, ele não tem alguém que vai instalar o sistema ou que vai implementar o controle tal. Pequeno empreendedor, a gente está falando de pequeno empreendedor. A gente está falando, a gente não está falando, né, do... Lógico, mas mesmo assim, até o empreendedor que já está entrando com um pouco mais de caixa, está entrando com um pouco mais de capital. Ele começou de algum lugar. Ele também começou de algum lugar. Então, assim, pode ser que hoje ele tenha 700, mas ele começou com 7. Então, é óbvio, guardadas as devidas proporções, a mentalidade é sempre a mesma. A mentalidade é sempre a mesma. Empreender é uma aventura. É uma grande aventura e você tem que estar disposto. E existem perfis, né? Existem pessoas que não querem ser funcionários, tem pessoas que têm, por exemplo, o desejo de passar em concursos públicos, tanto é que existem tantos negócios voltados para a preparação de concursos públicos, porque tem gente que prefere estabilidade. Eu gosto do risco. É o que te emociona. Eu gosto do risco, né? Então, agora eu estou partindo para uma jornada diferente, para pensar em produtos que tragam maior previsibilidade, de renda recorrente. Então isso vai suprir um pouco esse desconforto da falta de previsibilidade, que é bastante ruim, especialmente no Brasil. Então, por exemplo, em tempos de carnaval, o nosso movimento cai muito. É um gap, né? Tem o gap Natal e Carnaval, que nada acontece no Brasil e é uma loucura. Depois do Carnaval parece que todo mundo acorda e... Exato. E assim, a gente também acompanha o cenário político brasileiro, econômico brasileiro, porque isso também acaba impactando no nosso mercado. Sim, então, principalmente para você, né? Que as contratações sempre são em euro, né? Então, assim, acontece alguma coisa ruim na política, sobe a moeda, desce a moeda, sobe a moeda. É assim o tempo inteiro, então... E também na motivação de ir embora, né? Mesmo Exato. na época das eleições, que elegeu o Bolsonaro, muita gente me procurava com medo que o PT voltasse ao poder e queria ter um plano B para sair do país, e vice-versa, pessoas que eram mais orientadas à esquerda com medo que a direita ganhasse, querendo também ter um plano B para sair do país. Então, esse sentimento, por exemplo, pessoas que tiveram uma experiência difícil com violência, também tem desejo de sair. Então, conforme as coisas melhoram ou pioram, o nosso movimento também. É assim que funciona para tudo. Quem trabalha com negócios fora do Brasil tem que entender que, assim, oscilação da moeda vai interferir, qualquer questão política vai interferir, isso não é só no Brasil, é fora do Brasil também. Então, assim, se você está aí e não está ligado ainda na política, eu acho que é bom você se ligar. Porque você não pode ser o último na Arca de Noé, entendeu? Então, fica ligado, porque não importa de que lado você esteja, você não pode ficar desavisado nessa história. Então, acho que isso é importante. Cláudia, eu queria tentar fazer uma rapidinha com você, que você conhece muito da Itália. Eu queria que você falasse o lugar mais bonito que você foi na Itália. Roma. Nossa, é engraçado. Engraçado porque as pessoas não costumam ter muito apego, né? Por Roma. Não conseguem. Mas assim, legal. E na verdade é a cidade mais bonita do mundo. É belíssima, é romântica, é histórica, é cheia de energia. Quando você vai a Roma,
é um deleite. O povo romano é caloroso, é amistoso, recebe você bem, é vibrante, é cheio de energia, é delícia. Se você fosse escolher para passar um final de semana relaxando, que final de semana que seria? Seria onde? Sardenha. Sardenha? Na Roma não é. Não é Egito. Não é. E deixa eu ver o que mais. Ai, um lugar para comer bem na Itália, pergunta difícil. Essa é difícil. Não é difícil. Não é facílima. Facílima? Bolonha. Bolonha? É. Na verdade, Bolonha se chama Bolonha la Grassa, a gorda, porque é na Bolonha, tradicionalmente, que se come melhor na Itália. Né? Tem fama de produtor, ali tem grandes produtores, né? Produtores do parmigiano reggiano, do aceto balsâmico, tá tudo ali, né? Então eles têm uma tradição de produção de pasta, de embutidos, que é espetacular. Então, para comer bem, Bolonha. E para beber um vinho? Vêneto. Vêneto? Que é onde você está? Que é onde eu tô. Olha só, preciso fazer essa visita e é já. Entendeu? Na verdade é Treviso, né? Treviso é a terra do Prosecco, né? As colinas de Val do Biadene é onde se produzem as uvas que dão origem ao Prosecco. O Prosecco é um espumante italiano. E só pode ser Prosecco se for produzido lá, não é isso? Naquela região. De resto é espumante. De resto Prosecco é só lá. Da mesma forma que o espumante francês é o champanhe. O espumante espanhol é a cava. E o Prosecco é o espumante italiano. Então, a Itália tem toda essa questão de controle de origem e controle geográfica, né? Então, é o DOC, que é um produto de origem controlada ou de origem controlada e regulamentada. Então, eles são bastante criteriosos com isso. Inclusive, semana passada eu estava até lendo, eles estavam brigando com uma marca grande americana porque usou a denominação Prosecco para um dos sabores dos seus produtos. E o governador do Vêneto estava maluco lá, brigando com todo mundo, querendo que tirasse. Não pode. Pastel de Belém não pode. Não pode um monte de coisa, viu? Esquece aí, não pode. Se você está aí chamando de coisa que não pode. Aí, não sei se... Vamos lá, acho que você vai saber. O que é o melhor do norte da Itália? A economia. A economia. E do sul? A gente. A gente? As pessoas. O povo. O povo. Exato. Meu povo é maravilhoso mesmo. Meu povo é incrível. Essa percepção do italiano que o brasileiro tem, a mama acolhedora, essa questão da família que fala alto, que grita, que fala com as mãos, que gesticula. É do sul. O povo do norte é um povo mais comedido. É um povo, até por conta do clima, né? Assim, a gente está muito próximo ali da Suíça, muito próximo da Alemanha, muito próximo da Áustria. Então, na verdade, você acaba tendo essa influência de comportamento um pouco mais fechado. Sim, faz toda a diferença. O clima influencia totalmente nas pessoas. E assim, tem brasileiros que gostam mais do sul ou que gostam mais do norte? Tem, né? Eu acho que tem. Tem, sem dúvida, né? Assim, a Itália tem para tudo, né? Assim, a Itália tem para todos os gostos. Eu digo que é uma península muito abençoada, porque ali tem mar, ali tem montanha, ali tem comida, ali tem natureza, ali tem história, ali tem arte, ali tem música. Então, a Itália é uma península muito completa. Então, e para os padrões brasileiros, é uma área muito pequena. Então, você consegue se deslocar rapidamente de um lugar para o outro. 2 horas, 3 horas, você consegue sair de um lugar para o outro, de um estado para o outro e 2 segundos, uma província para outra rapidinho. Então você muda completamente, né? Então, por exemplo, nós não falamos da Toscana, que é um lugar espetacular, lindíssimo, com uma paisagem incrível, com uma história fabulosa. E a Toscana é tão perto e a gente consegue fazer tudo de trem. Então, de Treviso a Firenze, por exemplo, nós fazemos 2 horas de trem
de alta velocidade. Que não é nada, né? Aqui em São Paulo passa 2 horas no trânsito num dia comum, né? Exato, exato. E tem um lugar, tem algum museu lá que você goste mais, alguma coisa que você tem? Eu sei que tem o do Da Vinci, que é super famoso, que eu tô louca pra visitar, inclusive, quando eu for, eu tenho que ir lá. Mas é uma fila quilométrica que eu já até vi no Google, inclusive. Tem algum específico? Porque eu também sei que também não tem tanto museu, porque lá é tudo, tipo, né? A Itália é um museu a céu aberto, um museu a céu aberto. Mas eu gosto muito da coleção da Galeria Uffizi, que foi reunida pelos Medici, que foram os grandes patronos do Renascimento, né? Então eles incentivavam, financiavam a produção dessas obras, e você tem obras belíssimas de Donatello, de Michelangelo, e que você pode apreciar ali muito perto. E eu tenho um amor especial pelos Musei Vaticani, que eu acho que é uma das coleções mais fantásticas reunidas até hoje. Em especial, eu gosto da Capela Sistina. Então, eu já estive lá dezenas de vezes, e cada vez que eu entro, eu vejo uma coisa um outro diferente, olhar. né? Exato. Então, é importante as pessoas se organizarem para essa visita, entenderem o contexto político no qual aquela obra foi concebida, né? Porque é uma obra também de protesto. Então, aquelas imagens, elas têm um significado. Então, é muito importante que o visitante se prepare para aquela visita, para conseguir entender por que ela foi pintada daquele jeito. Às vezes, assim, para quem tá indo, né, assim, porque a Europa basicamente é cultura, igreja, comida, tem muita coisa, mas assim, quem vai não foge disso, né? Fica muito nesse polo. Então, se você está caindo de paraquedas, assim, contrata um guia ou lê antes, porque senão você vai, você não entende, não consegue nem julgar aquilo ali, né? Não consegue nem avaliar direito. Então é legal que você tenha uma bagagem sobre aquele assunto. A Itália é muito cautelosa no registro dos guias. E existem em todas as regiões da Itália guias brasileiros que são cadastrados. Então basta procurar no Instagram guia brasileiro em Firenze, guia brasileiro em Venezia, você consegue localizar pessoas que vão fazer uma visita guiada e que você vai conseguir aproveitar muito mais, porque você vai entender o contexto de tudo aquilo, né? Então não basta simplesmente você ver a Europa pela janela de um ônibus, por exemplo. É preciso que você... A Itália é para ser sentida, né? A Itália tem que ser sentida, não basta ser vivida, você tem que sentir a Itália. Para você conseguir fazer isso, você tem que entender o contexto em que ela foi formada, né? Então é muito importante. E o italiano, em especial, valoriza demais as suas tradições. Então, para eles é tudo muito, muito caro, né? Tem muito valor. Então, o fato de você não poder alterar uma paisagem para que aquela vista seja perene é muito bacana. Então, a gente tem muito que aprender com eles. Eu, agora nessa viagem, faz 2 anos que eu não vim ao Brasil. E eu me entristeci várias vezes de passar por lugares que fizeram parte da minha infância e ver que ali já não está mais aquela história, né? Que já é um amplo terreno baldio, ou virou um prédio imenso. E assim, é de se lamentar porque a gente não tem esse apreço pela nossa história. Muito obrigada, adorei. Eu quero que você fale qual é o seu Instagram, como é que as pessoas te acham. O meu Instagram é @nacionalitalia e o meu e-mail é contato@nacionalitalia.com.br. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vai estar também na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. E é só entrar em contato com ela, que ela é ótima. Vocês já viram, né? Vocês perceberam, né? Se chegar aqui até o final do vídeo, se não perceberam ainda, por favor. Então, muito obrigada, adorei a oportunidade. Foi ótimo. Como sempre. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.